Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vocês lembram que eu tinha dito que estava planejando trazer um comentário a respeito de alguns livros, porque eu leio muito, né? Até para servir de indicação para vocês, para que vocês possam ler também. Então, chegou, né? O dia chegou, depois de muito procrastinar, né? Deixar para lá. É porque eu nunca fui assim muito fã de tecnologias assim, sabe? Mas é algo que veio nessa pandemia e veio para ficar, né? Essa interação por meio de tecnologias. E o primeiro livro que eu vou trazer para vocês hoje é um romance erótico, né? Um romance das categorias de romance erótico, que é A Inglesa e a Fera Escocesa, de Erika Mayumi. Né? No quesito hot, né? Eu achei ele bem tranquilo, né? Porque já li até piores, né? Mas ele é muito tranquilo nessa questão de cenas explícitas de sexo. Ele não traz assim, não é lá não tem nada chocante, né? E o ambiente ele se passa na divisa entre a Inglaterra e a Escócia, a divisa, né, da Inglaterra e a Escócia na Idade Média, né, no ano de 1600. Então, os protagonistas, né, que são a Kate e o Ian Campbell, ela é inglesa e ele é escocês. Então, é uma trama que acontece em volta de um casamento arranjado, onde a tia de Kate, né, ela não tem pais, ela mora com a tia e a prima, a Maddie. Então a Maddie tem apenas 13 anos e a tia, como a propriedade se localiza na divisa entre Inglaterra e Escócia e a Inglaterra está em guerra com a Escócia, então a tia fica naquele impasse, sabe? Eu estou em cima do muro e se a Escócia ganhar, né? Então como é que vai ficar a minha situação? Então ela dá uma das filhas em casamento para um lord líder de um clã importante na Escócia, na esperança de manter uma aliança com a Escócia, para caso a Escócia venha ganhar a guerra, a propriedade dela está protegida e livre de retaliações. Né? Então, ela busca, por meio dessa aliança, adquirir proteção e caso a Escócia ganhe a guerra, ela e suas propriedades não vão ser tomadas, não vai ter nenhum tipo de retaliação. Então, isso que ela busca. Então, como média muito novinha, 13 anos, Kate se compadece pela prima, né? Os ingleses eles têm assim uma opinião forte em relação aos escoceses, como se eles fossem pessoas selvagens, sem educação, pessoas brutas. Então, com dó da prima, Kate ela se oferece para se casar com o Lord Escocês no lugar da prima, já que ela tem 18 anos, né, e fisiologicamente ela está mais apta para casar do que a prima que tem apenas 13 anos. Né? Então a tia aceita, né, já que quer se livrar dela, né, prefere ficar com a filha do que com ela. E Kate ela viaja até o clã Campbell na Escócia e é um romance que ele traz assim muitas opiniões em relação a choque de culturas, né? O que a qual as divergências entre a cultura inglesa e escocesa, né, da Idade Média, né? Ian ele aceita essa proposta de casamento porque no dia que ele prometeu, ele estava num banquete e ele estava bêbado, então ele promete sem se lembrar do que prometeu à tia dessas garotas. Então acontece que no outro dia, quando ele acorda, um dos serviçais dele diz: Olha, dos soldados dele, no caso, diz: Olha, tu prometesse que se casaria com a filha da senhora tal. Ele, oi, eu estava bêbado, muito doido, eu não lembro disso, mas para honrar a palavra, ele concorda em relação a honrar, né, a manter o casamento e mesmo assim ele concorda também porque não custa nada para ele manter a palavra, já que na Escócia um costume muito comum na época é o handfasting, que é quando um homem e uma mulher eles moram juntos, né, vivem como marido e mulher durante um ano e depois fica a cargo do marido devolver a mulher não querer mais estar casada, não formalizar,
aquela união depois de um ano, ou a cargo da mulher. Então, ele pretende assim manter aquilo durante um ano para honrar a palavra dele e depois se livrar de Kate. Então, essa o pensamento inicial dele. Então, e Kate, como isso não está de acordo com os costumes ingleses, ela na hora não concorda, né? Acha que vai estar cometendo um pecado contra Deus, contra a igreja, por conta que a Inglaterra tem muito esse viés, assim, esse viés católico, né? Então, o livro também trata dessa questão cultural, né, divergência entre os dois países, né? Então, uma das coisas assim que me chocou durante o livro, assim que eu não curti muito, foi o fato da Kate ser tratada como uma posse, né, do Ian, né? Então, muitas vezes assim, ela mostra até situações assim constrangedoras que ela passa durante o livro, assim de cunho sexual, assim de alguma pessoa do castelo onde eles vivem ver alguma coisa, alguma situação constrangedora entre ela e o marido, e tudo é tratado por ela com muita naturalidade, né? Porque eu acredito que para a época, não sei muito sobre a época medieval, mas era comum assim a mulher ela ser vista apenas como um meio de para procriar, para ter filho, né? E no caso dela, ela não era vista nem para isso, né? Já que ele nem pretendia formar uma família com ela, ele pretendia ficar por ela por um ano e descartar, né? Mas de qualquer forma, era uma protagonista que eu esperava mais dela, já que no início do livro mostra assim como uma mulher de personalidade forte, que tem uma mente à frente do seu tempo, né? Que tem uma cabeça mais aberta, para lutar pelos seus direitos, né, conquistar o seu lugar, e essa personalidade dela vai se perdendo ao longo que ela vai se apaixonando pelo Ian, pelo protagonista. Então, é uma forma assim, sabe, que me fez refletir, que muitas vezes acontece até no nosso dia a dia, né, atualmente, né, às vezes para você ser aceito no ciclo de amigos, ser aceito, atender às expectativas do parceiro num relacionamento, ou para tá bem na fita no local de trabalho. Muitas vezes as pessoas elas acabam se colocando em formas, né? Acabam se podando o modo de ser, o modo de agir, em busca de aceitação, em busca de atender às expectativas do outro. Então eu notei que ao longo do livro a personalidade da personagem, né, da Kate, ela foi se perdendo, né? A partir do momento que ela se moldou, ficou numa forma daquela mulher perfeita e tal que deveria ser para o Ian. No livro, ao longo do livro, traz assim alguns momentos de brigas entre o casal, de revolta dela, mas é tudo assim visando assim chamar a atenção dele, né, para que ele olhe para ela, para que ela espera que ele vá atrás. E assim é uma coisa muito voltada para a submissão dela em relação a esse sentimento, sabe? Em algumas partes do livro ele é até meio tirano com ela, assim, e ela aceita de boas, assim, algumas reações, algumas coisas dela que fica até difícil pra gente que tá lendo engolir, sabe? Passei muita raiva com essa protagonista, esse é um desabafo, sabe? Sabe quando você fica com vontade de pegar a protagonista e dar nela? Pronto, basicamente o que eu passei com esse livro. Mas enfim, é um bom livro, né? Assim, ele traz muito assim sobre como a sociedade ela ela pode atuar moldando a nossa personalidade, né? O quanto que nós somos limitados pelas normas e éticas sociais atualmente pré-estabelecidas. Traz também a questão do preconceito, do pré-julgamento, quando você julga o outro, né, pela cultura ou por ouvir falar sem conhecer, né? E tem também toda essa questão do romance, né? O quanto que muitas vezes um romance tóxico, né? Uma coisa, um, um, um sentimento agressivo, que não é amor propriamente dito, que é uma coisa agressiva, destrutiva, né? Com quanto que isso muitas vezes é romantizado,
na nossa sociedade. Então é um livro que ele é uma boa leitura, li ele em 2 dias e me trouxe muitas boas reflexões, né? Para quem tem esse hábito de conversar com o livro, de fazer tipo uma leitura crítica, né? Basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos sobre isso para vocês.